Arthur Gatti, gostaria de saber de vocês quais formas se utilizam para tentar driblar tanta informação falsa na ufologia, para garimpar o real. Cláudio, quer responder aí? O que você faria aí para driblar tanta desinformação? Olha, boa pergunta, né? Olha, as informações, atualmente, no momento, elas estão chegando a níveis que você pode filtrar, né, de onde essa fonte de informação vem. Então, você tem condição aí de saber quais as boas informações, quais não são boas, né? Para você conseguir descobrir essas informações que são teoricamente se qualquer coisa eu saio, eu entro de novo. Não, eu estava falando que as fontes de informações, né, têm que serem filtradas, né, e você consegue tentar driblar isso aí, indo direto nessas fontes que são vindas de boas informações através de canais onde você vai ter todas essas informações. O governo americano hoje é o que mais solta informações de qualidade a nível de análise que você possa estar vendo, né? Lógico que aqui no Brasil a gente também, com vários pesquisadores sérios, a gente tem essa filtragem onde você consegue ter essas informações através das pesquisas que são feitas, né? As pesquisas onde você tem uma clareza de análise científica, onde ali você pode comparar essas informações também através da internet, buscando toda essa qualificação. Então, você tem várias ferramentas aí que você pode checar e, como ele disse, não é driblar, né? Mas você pode sim conseguir, através da própria internet, quantificar essas melhores informações aí, Cleiton. Fernando Ribas, e você? Como é que você poderia driblar essas falsas informações aí no caso das suas pesquisas? É difícil, né? Bom, eu acho que hoje em dia tem muita ferramenta disponível aí, né, que você pode utilizar para apurar qualquer coisa que seja. Eu já vi alguns vídeos desses que circulam por aí em grupos de WhatsApp, né, e tudo. E o próprio Google tem uma ferramenta de busca reversa. E aí você pode copiar um frame do vídeo, jogar nessa ferramenta, ele vai varrer a internet procurando a possível origem daquilo ali. E teve um caso aí, já tem tempo, que circulou, que era um vídeo de um ET que dava para ver que era falso, mas a qualidade estava tão ruim que você ficava naquela, mas será que é verdade ou não? E aí descobriu-se que, na verdade, era um vídeo, era um filme amador que foi feito há muito tempo atrás, e através dessa busca reversa você consegue encontrar a origem daquilo. Não, tranquilo, é isso. Eu acho que hoje tem muita ferramenta disponível para você buscar uma resposta, tentar achar a origem de qualquer coisa que seja, né? O que você ensinaria pro pessoal aí, essa ferramenta do Google que você falou aí? Então, quando você entra na busca do Google, tem um ícone de uma câmera fotográfica, e você pode tirar um print da imagem ou do vídeo que te mandaram e colocar ali para tentar achar uma possível origem, né? E aí tentar desvendar o que é ou não. Mas tem coisa que é claramente falsa, né? Sim, no Só olho, de bater né, cara? o olho você vê. Sim. Pois é. E é complicado, porque hoje em dia tem um monte de coisa no céu. Starlink, drone, que é uma coisa que ficou popular de um tempo para cá, né? Então é muito complicado você conseguir saber o que é exatamente o que apareceu ali. É claro que tem gente que entende de drone, até tem um podcast que é só sobre drone, que é o Drone Pod.
E sempre que tem alguma coisa assim, eu mando para eles analisarem. Isso aqui é possível que isso aqui seja drone? E eles sempre falam, olha, pela altitude, pelo tamanho, então eles entendem daquilo ali. Então é legal ter esse tipo de conhecimento para recorrer. Mas eu diria que, assim, sei lá, 1% dessas coisas que circulam na internet aí relacionadas à ufologia, a gente não tem resposta, né? E o resto você pode ter certeza que é falso, né? É difícil saber. Eu acho que é muito complicado porque... Ainda mais hoje com a inteligência artificial também, né, cara? Exato. Não, e tem a questão da compressão também de vídeo. Às vezes um vídeo é mal feito, mas pela compressão você não consegue ver os defeitos ali do negócio, né? Uhum. Então é difícil, é bem difícil. Hoje, assim, se a gente recebe algumas imagens, normalmente alguns fenômenos eles têm algumas características próprias, né? Por exemplo, quando um fenômeno é uma bola de luz, sei lá, ele gira de uma forma que é parecida com outras que já vimos, né? Ou ele parece uma chama no céu. Então, assim, tentamos ver. O olho humano ele é muito mais ágil, pelo menos para quem pesquisa, do que qualquer computação gráfica. Pelo menos eu acho. Mas hoje, como a inteligência artificial está tão evoluída, se a que está chegando em nossas mãos já está muito evoluída, você imagina que está nas mãos dos superpoderosos, né? Ou seja, nada impede dela pegar um fenômeno real e reproduzir em outra situação, por exemplo, reproduzir em cima da Casa Branca, em cima das pirâmides do Egito, pega uma coisa e junta com a outra. O que temos que fazer é o quê? Se é uma imagem que foi mandada pelo canal por uma pessoa, através desse vídeo temos como saber as informações de gravação, como o dia, o horário, o tanto de abertura da câmera, os frames por segundo, se foi 30 frames, se foi 60 ou mais. Então tem algumas informações que é possível se recuperar quando essa imagem chega originalmente do ouvinte, né, da pessoa que fez. Agora, quando não, aí complica um pouco mais, né? Entra um pouco nessa análise de visual, né? Como que você compararia isso aí, Gedo? Como que você faria se é verdade, não é? Como que você faria essa análise? Bom, com a computação, né? Se tornou mais, você tem mais ferramentas para investigar, você também tem mais ferramentas para fraudar. Entendeu? Agora, foi aquilo que o Cláudio e o nosso amigo, o nosso amigo canadense? O Fernando Ribas. Fernando Ribas, né? E ainda bem que ele não está congelado hoje. Hoje não, hoje ele está quentinho. Não, -1 está gostosinho. Tá -1. Né? Então, por que você vai ter que fazer uma análise criteriosa? Tá certo? Usar todos os recursos que você tem de computação, você ir até o local, procurar testemunhas, fazer uma análise, ver quais são os recursos que tem naquela região, se existem drones naquela região ou não. Entendeu? Tem toda uma série de ferramentas que você vai ter que usar, não tem jeito. Daí eu mesmo assim eu falo, olha, eu não sei se isso nos torna infalíveis, não. Tá? Porque eu acredito que se for um profissional, porque uma pessoa normal, né, que nem o Cláudio, eu, vocês aí, a gente não vai ter equipamento, não vai ter habilidade de produzir uma super fraude. Mas já aí a coisa já cai para um outro lado. Você vai cair na mão de você vai cair na mão de profissionais civis ou militares. O que eu percebo, Gedo, que tem muito cético que às vezes dá uma explicação para qualquer coisa que seja, e às vezes a própria explicação dele é mais fantástica do que o próprio fenômeno. Pode crer. Então, você tem que eu falo. Já é um fenômeno a explicação. Da sua casa, você vai ter que sair da sua casa e investigar, usar todas as ferramentas disponíveis que você tem. Você tem esse pessoal aí que é especialista em drone, entendeu?
Porque muita gente pensa que drone, né, é aquele aparelhinho com 4 hélices pequenininho e tal, um pouco maior. Drones militares são do tamanho de aviões, é só ver o Raptor. É, verdade. Os que São lançam, né, tamanho os mísseis, né, são gigantes, né, cara? Sim, entendeu? Então você tem que ver tudo isso. Né? Por isso que eu gosto muito de lidar principalmente com a casuística antiga, porque você não tinha nada disso, você não tinha drone, Não era entendeu? contaminado, né? Não, era muito. Por isso que o desespero dos céticos é sempre tentar desacreditar os casos antigos. Entendeu? Eu queria só Então, acrescentar uma. Pode falar. Pois não, pode falar. Não, eu queria só acrescentar uma coisa do que você falou anteriormente no início, né? Sobre essa questão da ciência, né? Que eu vejo muito cético. Eu acho que não é cético, acho que é negacionista, né? De ufologia. Porque às vezes os caras dão uma explicação que não tem compromisso nenhum com a lógica, né? Só para dizer que aquilo ali não existe. E é o que você falou, a ciência não tem todas as respostas, a ciência daqui da Terra, a ciência humana, né? A gente não tem a resposta para tudo que acontece. E aí eu uso sempre esse exemplo nos grupos lá do meu podcast, lá do PH também, que é o seguinte, a ciência em algum momento da história negou a existência do gorila. Sim. Né? E aí teve um maluco lá que acreditava que existia um símio enorme e o cara foi pesquisar e certamente a comunidade científica riu na cara dele, né? E é isso, assim, então quando o cara entra nessa de porque a ciência não conhece, então não existe. Pois é, aí, cara, pra mim, eu também o penso cara já assim tá mesmo. matando a ciência daí. Pois é. Né? Eu te digo mais, se você lembrar bem, né, a ciência provava que o homem jamais poderia criar um engenho mais pesado que o ar. E em 1906, o mineiro Santos Dumont, lá nos campos de Bagatelle, decolou com um. E aí, como é que fica? Você tem uma lista muito grande de impossibilidades dadas pela nossa ciência que depois se mostraram erradas. Sim. Eu gosto muito de uma frase, eu não vou lembrar o nome do físico, para nome eu sou horrível, tá? Mas ele fala, né, quando um cientista afirma que algo é impossível, muito provavelmente ele estará errado. Eu peguei um caso, tá, Fernando? No programa mesmo, numa terça-feira, eu estava comentando a respeito do caso Vilas Boas, e uma pessoa entrou nesse tom de crítica. Mas um ser que faz sua evolução em outro planeta tem que ser completamente diferente de um ser descrito pelo Vilas Boas, seja um humanoide. E eu respondi para ele o seguinte, olha, meu amigo, eu falei, quantos planetas nós já visitamos? Quantas outras formas de vida nós já encontramos? Isso é uma tese, não é uma verdade científica. Isso é uma tese e já está mudando isso. O pessoal mesmo já está falando. Se a natureza cria uma fórmula ou uma forma de sucesso, nada impede que ela possa replicar isso em outros pontos do universo. Entendeu? Você pega pela própria tipologia de seres, né? A forma humanoide é muito bem sucedida. Cabeça, tronco e membros. Cabeça na parte superior, olhos, boca, ouvidos, tal. A maioria dos casos envolvendo tipologia de seres é assim. Não são todos? Não são todos. Tá? Mas a grande maioria, pelo que a gente vê, eu já fiz hipnose com pessoas que foram abduzidas, tá? É muito a predominância é de seres tipo humanoides, assim como você, como eu. Aí vai ter variações. Né? Se o planeta recebe menos luz solar, ele vai precisar de olhos maiores para compensar essa menor luminosidade. Dependendo da propagação do som ali na atmosfera do planeta, ele pode precisar de ouvidos maiores, né? Orelhas maiores. Pega um exemplo bem simples. Aqui na Terra mesmo. Se você for ali no altiplano boliviano, ali nos Andes, você pegar aquelas pessoas ali, externamente elas são iguais a nós, mas o organismo é diferente. A quantidade de glóbulos vermelhos no sangue deles é muito maior, para compensar a menor quantidade de oxigênio que tem naquelas altitudes. Ou seja, eles foram adaptados, né, para a própria natureza a viver naquela região. Uma quantidade maior de glóbulos vermelhos, por exemplo. E eu tenho muito medo de dizer, chegar e falar a Deus o que ele pode e o que ele não pode criar.
A vida já mostrou que, além de persistente, ela tem uma capacidade de desenvolvimento, né, fantástica.